força, isso mesmo, da força do storytelling, a força que o storytelling tem aí dentro dos treinamentos corporativos. Pessoal, como todos vocês viram, todos nós nascemos contadores de história, né? Contadores de história em potencial. Storytelling, na verdade, como vocês viram, ele é uma ferramenta aí muito poderosa que ele vai permitir que a gente se conecte o quê? Emocionalmente com o público, transmitir mensagens com impacto e tornar uma aprendizagem muito envolvente. Então, nessa apresentação que vocês vão ver aqui agora, nós vamos mergulhar, galera, nas técnicas, em algumas técnicas, né, do storytelling, para transformar aí os seus treinamentos em experiências inesquecíveis e altamente eficazes. Bora lá, então! Pessoal, eu vou falar de vários momentos dentro do storytelling, tá? Várias situações. Então, anota aí. Primeira situação dentro do storytelling, meus amigos. O poder das emoções, como nós estávamos vendo. Então, as emoções, pessoal, elas desempenham um papel fundamental ali dentro da sua história, do storytelling, dentro de um treinamento. Por quê? Porque ela tem o poder de tocar aqui, meus amigos, no coração, despertar ali na empatia, criar uma conexão autêntica com o seu público. Quando nos envolvemos assim emocionalmente com uma história, repara quando vocês assistem uma novela, uma série, um filme bacana, que a gente se envolve emocionalmente com isso, ela se torna o quê? Memorável. E aquelas informações transmitidas, elas são facilmente assimiladas e retidas. E aí, meus amigos, ao conduzir um treinamento, tá? O que a gente deve fazer? A gente deve utilizar aí histórias, né, e emoções que evocam muitas reações no nosso público. Por exemplo, como inspiração, admiração, alegria, surpresa, compaixão e até mesmo a tristeza. Pessoal, dentro dos treinamentos. Essas emoções, elas geram o quê quando a gente coloca ela dentro das histórias? Uma resposta emocional do público, tornando a experiência o quê? Mais envolvente e mais memorável. Além disso, pessoal, essas histórias, elas exploram emoções humanas universais e são muito poderosas. Por exemplo, quando nós abordamos aí temas como coragem, superação, amor, lealdade, esperança, né? Você toca onde? No âmago ali das experiências humanas. E aí a gente acaba criando ali, né, uma identificação com o nosso público. E aí, pessoal, sempre eu vou trazer 3 exemplos práticos para vocês dentro do treinamento. Então vamos dar uma olhadinha aqui? Já anota aí para vocês. Vamos lá. Seguinte. No exemplo 1, vamos lá, como que a gente pode trazer emoções? Por exemplo, num treinamento de vendas, exemplo 1. Vamos lá, num treinamento de vendas, por exemplo, nós podemos contar a história, né, de um vendedor que ele passou ali por um período, né, bem grande de dificuldades, né? E através da sua determinação e perseverança, vejam bem aí as emoções já rolando, ele conseguiu superar obstáculos e alcançar ali resultados extraordinários. Então essa história, ela pode despertar emoções como superação e inspiração ali nos seus participantes. Vamos de exemplo número 2, né? Um treinamento sobre trabalho em equipe. Então, um treinamento sobre trabalho em equipe, o que a gente pode contar ali, né, de emoção? A gente pode contar uma história, de repente, de um time esportivo, né, que, apesar ali de muitas diferenças, né, de todos os jogadores, eles se uniram, na verdade, por um ideal, para conquistar ali uma vitória incrível. Então, essa história, ela pode estimular o quê? Sentimento de colaboração e espírito de equipe. E o exemplo 3, galera, em um treinamento aí de gestão de tempo, o que a gente pode fazer? A gente pode compartilhar uma história, de repente, de uma pessoa que ela estava sobrecarregada de tarefas, que é o nosso dia a dia, né? E aí essa pessoa, ela conseguiu, de repente, se reorganizar ali, organizar toda a sua rotina, alcançando o quê? O equilíbrio saudável entre trabalho e vida pessoal, que a gente luta, né, todos os dias para fazer isso. E essa história, o que ela pode despertar, galera? Pode despertar sentimentos de identificação, né? Você se identificar com aquela história ali, e desejo de mudança. Galera, e como dizia o especialista aí, Robert McKee, né, para fechar essa primeira situação, a emoção
que pode ser provocada por uma história bem contada, é uma das experiências mais valiosas da vida. Isso é muito verdade. As emoções, pessoal, então elas são um combustível aí, que elas vão manter, né, a nossa tensão dentro de um treinamento e vai fazer a gente lembrar realmente da história. Então, ao inserir elementos emocionais nos seus treinamentos, você vai criar o quê? Uma conexão, galera, profunda com o teu público. Então, as histórias que despertam emoções, elas têm o poder de envolver, de impactar ali os participantes de maneira significativa, meus amigos. Beleza? Maravilha? Todo mundo gostando aí? Todo mundo entendendo? Então, anota mais que vem mais por aí. Então, a gente falou do poder das emoções nos treinamentos. Agora a gente vai sair do poder das emoções e vamos para a situação número 2, galera. Situação número 2 chama-se mensagem central. Fala, Rafa, mas como assim mensagem central? Galera, toda história, todo treinamento tem uma mensagem central, aquela lição ali para ser aprendida. Da mesma forma, seus treinamentos ele deve ter ali um objetivo muito claro, uma mensagem principal antes de tudo, tá? Então, ao identificar qual é a mensagem, o que você pode fazer? Você pode moldar ali para reforçá-la, né, tornando-a mais impactante e mais ali memorável possível. Vamos lá. Continuando aqui. Então, para você identificar a sua mensagem central, você tem que começar o quê? Qual é o objetivo do teu treinamento? Primeira coisa, né, que nos outros palestrantes estavam falando, senão você vai começar a colocar um monte de história que não vai ter identificação ali com o teu público. Então, o que você quer? Qual o objetivo do teu treinamento? Qual é a principal habilidade? Qual é a principal conhecimento? Qual é a principal mudança de comportamento, né, que você deseja que seus participantes adquiram? E aí? Essa, pessoal, ela é a base para encontrar o quê? A mensagem para você percorrer ali toda a tua apresentação. Além disso, é importantíssimo que a mensagem central ela seja transmitida de forma bem clara e consistente sempre ao longo de toda ali a sua apresentação. Então, você pode reforçá-la através de algumas coisas ali ao decorrer do treinamento. Você pode reforçá-la com metáforas, com citações, né, impactantes e exemplos práticos aí que demonstrem que a mensagem ela se aplica a todo o contexto do treinamento. Beleza? E como dizia a nossa querida especialista, Nancy Duarte, uma mensagem central forte, galera, ela é como um farol, né, que ela guia o teu público pela jornada da sua história. Então, identificar a mensagem central é essencial ali dentro do storytelling, dos seus treinamentos. Ela ajuda vocês, galera, a direcionar a tua narrativa e a garantir que todos os seus participantes, eles compreendam e absorvam ali a informação de forma mais eficaz. É como você definir o propósito principal ali da tua história, aquele ensinamento, aquele valor ali que você deseja transmitir. Vamos lá? De mais 3 exemplos? Bora lá, deixa eu explicar mais 3 exemplos para vocês aqui de mensagem central. Exemplo número 1, galerinha. Se o objetivo, vamos lá, em habilidades de liderança. Se o objetivo do treinamento, por exemplo, for desenvolver habilidades em liderança, a sua mensagem central, ela pode ser da seguinte maneira. Vamos lá. Líderes autênticos inspiram e motivam suas equipes. Essa é a mensagem central. Nesse contexto, então, você pode compartilhar a história de um líder, de repente, um líder, aquele líder inspirador, que lhe demonstrou empatia, coragem e visão inspiradora. Destacando o quê? Que com essas qualidades, eles influenciaram positivamente ali todos os seus liderados. Exemplo número 2, se você for fazer um treinamento sobre resiliência, a mensagem central poderia ser assim: a resiliência é a chave para superar os desafios e alcançar o sucesso. Você pode contar uma história, de repente, de uma pessoa que ela enfrentou, assim, grandes adversidades, só que ela persistiu ali durante as dificuldades, ressaltando os momentos em que a resiliência ela foi fundamental ali para a jornada de superação. Exemplo número 3, se for um treinamento de vendas, qual poderia ser ali a mensagem principal? Vamos lá. Mensagem principal de vendas, conexões emocionais, elas impulsionam o sucesso nas vendas. Nesse caso aí, pessoal, então vocês poderiam, de repente, apresentar a história de um vendedor
que ele construiu relacionamentos sólidos ali, né, com os seus clientes, demonstrando como, por exemplo, a empatia, a escuta ativa e a capacidade dele contar histórias relevantes, elas foram o quê? Fundamentais para ele restabelecer ali conexões duradouras e, de repente, ali conseguir ali impulsionar as suas vendas, tá? Então, galera, a gente tem que lembrar o quê? Qual é o principal da mensagem, né, da mensagem central do seu treinamento? Que essa mensagem central, ela é a espinha dorsal ali da tua história. E ela é o fio condutor que ela vai conectar, de repente, todos os elementos do seu treinamento. Então, ao identificá-la, você pode usar ela estrategicamente. E aí você começa a criar uma experiência coesa e poderosa ali para o teu público. Beleza? Beleza, pessoal? Anotaram aí? Anota que tem informação pra caramba. Aí tira a print da tela, anota, vai colocando as perguntas aí, que depois eu respondo para vocês. Então, nós estamos saindo aqui da situação número 2, que é a da mensagem central, para a gente entrar em outra situação dentro do storytelling, galera. Qual a outra situação? Personagens cativantes. Isso mesmo. Pessoal, a construção de personagens cativantes dentro ali do seu treinamento, dentro do storytelling. Então, assim, os personagens, o que eles são, na verdade? São elementos essenciais ali em qualquer história que vocês forem fazer. Quando você cria personagens cativantes, como esses que estão aí na tela, nos seus treinamentos, você acaba fazendo o quê? Você acaba envolvendo o teu público em um nível diferente, um nível ali bem mais profundo. Então, esses personagens, na verdade, eles são os protagonistas ali, né, da história, aqueles com os quais o público, ele interage, ele se identifica, ele torce, né, e aí ele começa a aprender aí também. Quando você cria esses personagens cativantes, meus amigos, é importante você desenvolver o quê? Pega essa dica, em características autênticas e realistas. Sempre que possível, você traz para a realidade ali da tua área, seja qual for a área que você trabalha. Só que a gente não pode esquecer uma coisa, traz humanidade para eles. Eles devem ser mais humanos, com virtudes, com falhas, não deve ser o ser perfeito, né? Para que o público ele possa o quê? Se relacionar, se conectar emocionalmente com eles. Pensa, quando você for tentar desenvolver algum personagem, nos traços dessa personalidade dele, nas motivações, nos desafios, né, que o teu personagem ali ele vai enfrentar. Quer ver outra abordagem interessante? Outra abordagem interessante é você criar personagens baseados ali em histórias reais de sucesso. Você pode compartilhar, de repente, pessoal, exemplos de pessoas que enfrentaram ali obstáculos similares ao que os seus participantes eles enfrentam ali no dia a dia da sua própria jornada. Outra coisa interessante é você contar histórias de como essas pessoas elas superaram esses desafios. Pessoas reais ali, né, que superaram esses desafios e alcançaram o sucesso. E a gente começa a fornecer, na verdade, inspiração e o aprendizado prático. Como dizia aí nosso querido especialista, Michael Hall, ao criar personagens cativantes, você permite que a sua audiência ela faça parte da história e aprenda ali através da experiência. Bacana? Vamos de mais 3 exemplos práticos? Bora lá? Então vamos lá, pessoal. Personagens cativantes aí, de repente, em um treinamento de trabalho em equipe. Então, no treinamento de trabalho em equipe, você pode criar, de repente, vamos lá, galera, a personagem Ana. A Ana, ela representa uma profissional, né, com dificuldades ali de colaboração, né, de interação. Ao longo dessa história, você mostra como a Ana ela supera aí as suas barreiras pessoais, como ela começa a desenvolver as habilidades de comunicação, de empatia, né, com os demais colegas e de respeito por toda a sua equipe. Então, essa narrativa, o que ela permite? Ela permite que os participantes elas se identifiquem com as situações de Ana e aprendam aí, né, valiosas lições sobre a importância do trabalho em equipe. Esse foi o exemplo número 1. Exemplo número 2, se você tem um treinamento de vendas, vamos lá. Treinamento de vendas, galera, vamos introduzir um personagem que ele se chama Carlos. Carlos é um vendedor, de repente, inexperiente, que ele enfrenta o quê? Dificuldades na abordagem ali dos clientes, daí no fechamento de negócios. E para uma venda isso é bem complicado. Então, através da jornada de Carlos,
você pode ilustrar ali diferentes técnicas de vendas eficazes, superação de objeções e a importância de se construir, na verdade, relacionamentos sólidos com os teus clientes. Então, essa abordagem, pessoal, elas permitem que os participantes eles aprendam de forma prática e acabem ali se inspirando, né, no crescimento e no sucesso do personagem Carlos. Exemplo número 3, se você estiver num treinamento de liderança. Então, para um treinamento de liderança, de repente, vamos lá, a gente pode criar uma personagem que chama, vamos lá, Juliana, que ela é uma líder em ascensão, que ela precisa lidar ali com desafios, né, de gestão de equipe, motivação, resolução ali de conflitos. Só que ao longo da história, né, de Juliana, você pode abordar, de repente, diferentes estilos de liderança, estratégias de comunicação eficazes e práticas ali, de repente, de delegação de tarefas. Então, ao acompanhar a evolução, né, a jornada ali de Juliana, os participantes eles começam a aprender valiosas lições, pessoal, né, de liderança. Então, eles podem refletir ali sobre as suas próprias habilidades e comportamentos como líderes. Vocês repararam, então, pessoal, que construir esse tipo de personagem, né, cativante, na verdade é uma estratégia poderosa do storytelling, né, dentro dos seus treinamentos. Por quê? Porque eles vão dando vida à narrativa que você quer construir. E eles vão despertando o quê? Interesse. Interesse e empatia do teu público. Então, por exemplo, esses personagens eles se tornam ponto de referência dentro ali do aprendizado, permitindo assim que todos os participantes do teu treinamento eles comecem a se identificar ali com as jornadas, né? E os desafios e conquistas. Quantos, pessoal? Quantos e quantos, né? Séries que a gente assiste, né? Filmes que a gente começa a olhar para o personagem e a gente começa a se identificar com ele. Por quê? Porque os autores eles entenderam mais ou menos como que o público ali ele começa a pensar. Beleza? Vamos para mais outras dicas aqui? Bora! Pessoal, situação número 4 dentro do storytelling. Essa é clássica, tá? Essa dura até hoje, que é a jornada do herói, pessoal. É uma técnica, assim, muito, 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 muito bacana. Eu sou fã, né? Eu sou, assim, suspeito de falar que eu adoro, principalmente, filmes de super-heróis, né? Então, pessoal, a jornada do herói, na verdade, ele é um modelo narrativo, tá? Poderoso, que ele tem encantado audiências, ó, há muitos séculos. Então, ao aplicar esse modelo dentro dos seus treinamentos, você cria uma estrutura que é envolvente, aquela estrutura coerente. Ela é capaz de cativar ali o teu público e também inspirar o teu público. Eu vou falar um pouquinho aqui mais sobre ela, tá? Na verdade, vou fazer um resumão aqui. Então, no início da jornada do herói, pessoal, ele é apresentado naquele mundo comum. Porém, ele é chamado para uma aventura ou desafio. Vai lembrando das histórias que vocês já viram aí, que elas têm esse mesmo padrão. Então, isso é o momento de despertar a curiosidade e a vontade ali de superar obstáculos. Em seguida, o que acontece com esse herói? Ele começa a enfrentar testes, ele encontra mentores, ele encontra aliados, ele aprende a superar ali obstáculos. E aí, o que acontece? A jornada ela continua com o herói ali enfrentando aquele ponto mais baixo, aquela crise. Fala, meu Deus, aquele desafio que parece insuperável. E aí esse é o momento, né, que o herói ele precisa encontrar forças internas ali, né, para superar suas limitações e perseverar. Beleza? Por fim, o que acontece nessa narrativa aí da jornada do herói? O herói retorna, né, pro lar dele, transformado. E ele traz consigo o quê? Conquistas e conhecimentos aí adquiridos. Então, essa jornada do herói dentro do storytelling, pessoal, dos seus treinamentos, ela cria uma estrutura narrativa envolvente. Ela permite ali que ao público faça a identificação, ele aprenda, ele se inspire, né? Ele fornece, na verdade, um caminho claro, que eu falei, tem que ser muito claro o caminho de transformação e superação de desafios. Ele vai criar, na verdade, uma experiência imersiva e super impactante. Bora lá? Bora lá falar sobre 3 aí exemplos sobre como que você pode aplicar a jornada do herói dentro dos seus treinamentos? Vamos lá. O exemplo 1, se você tem um treinamento de liderança, o que você pode fazer? Você pode guiar os teus participantes ali dentro da jornada do herói, incentivando-os a fazer o quê? A identificar ali desafios, metas pessoais que eles desejam superar.
Ao longo do treinamento, cada participante ele pode traçar, na verdade, sua própria jornada, passando pelos estágios ali da jornada do herói, como a chamada para a aventura, os testes de aprendizado, o confronto, né, com um ponto mais baixo, aquela coisa que parece insuperável, para finalmente ele ressurgir ali transformado, né? Isso permite que os participantes do seu treinamento eles se conectem mais aí com a jornada pessoal, o crescimento e o desenvolvimento aí, criando um senso de propósito e motivação. Esse é o exemplo número 1. Exemplo número 2, vamos lá, por exemplo, que você tenha um treinamento de desenvolvimento de carreira. O que você pode fazer? Você pode conduzir ali os seus participantes através dessa jornada do herói, ajudando-os a identificar o quê? Os objetivos profissionais e as habilidades que eles precisam desenvolver para alcançá-los. Cada etapa da jornada ela representa um desafio a ser superado, como de repente adquirir novos conhecimentos, buscar mentores, enfrentar situações de desafio. Ao seguir essa estrutura, pessoal, da jornada aqui do herói, os participantes eles sentem o quê? Engajados, né? Motivados ali, né? A se desenvolverem, com uma visão o quê? Clara do caminho que eles têm que percorrer. O exemplo número 3, treinamento de vendas, pessoal. Em um treinamento de vendas, você pode utilizar essa mesma narrativa da jornada do herói como um guia para os participantes ali alcançarem o sucesso nas suas vendas, por exemplo. Cada estágio da jornada do herói, ele pode representar uma etapa ali do processo de vendas, como, por exemplo, a etapa de prospectar clientes, a etapa de você construir relacionamentos, a etapa de você superar ali as objeções e a última etapa, que é a mais importante, que é você fechar o negócio. Então, ao apresentar essas histórias para o teu público inspiradoras, de vendedores aí, de repente, bem-sucedidos, que passaram por esses estágios, eles alcançaram a vitória, os participantes se sentem motivados ali, capacitados, para eles enfrentarem os desafios do mundo das vendas. E aí, galera, para fechar essa parte, o próprio, né, o nosso Joseph Campbell, que ele foi aí o autor, né, da Jornada do Herói, Jornada Mítica, ele fala que na jornada do herói encontramos o nosso potencial e descobrimos que nós podemos superar qualquer obstáculo. Joseph Campbell ele é mitologista, escritor e professor da Jornada do Herói. Bora para mais dicas? Tem mais situações aqui. Então nós falamos agora da jornada mítica, jornada do herói, dentro aí dos seus treinamentos. Mas vamos falar aí sobre o 5. O poder das metáforas dentro do storytelling, dentro dos seus treinamentos, pessoal. Galera, metáfora, o que ela é? Ela é uma ferramenta poderosíssima. Por quê? O que você pode fazer? Você pode transmitir conceitos super complexos de forma mais acessível e compreensível. É aquele treinamento que você olha e fala, esse treinamento aqui só tem coisa técnica. Como que eu vou fazer para o meu público ficar mais engajado com coisas totalmente técnicas? Pessoal, dá, tá? Então, ao utilizar metáforas relevantes, tá, dentro do seu treinamento, você facilita a absorção, né, de todas as informações e você estimula a imaginação aí da galera e a compreensão do teu público. E aí, pessoal, essas metáforas, elas transformam ideias o quê? Abstratas em imagens concretas. Você começa a tornar elas mais palpáveis, mais tangíveis, né? Mais memoráveis. Então, quando você usa uma metáfora adequada dentro do seu treinamento, você cria uma ponte, galerinha, entre o desconhecido e o conhecido. E você permite ali que o teu público ele se conecte cada vez mais com o teu conteúdo de forma ali cada vez mais profunda. E como eu dizia, né, dispensa apresentações aí para quem conhece, né, nosso querido Jung, psiquiatra e fundador da psicologia analítica. Uma metáfora é como uma lanterna mágica que ilumina o obscuro e o torna visível. Vamos lá com mais 3 exemplos? Bora, galerinha. Como que a gente pode usar metáfora, então, ali na prática dentro dos seus treinamentos? Vamos supor, então, no exemplo 1, que você tem um treinamento sobre gestão de tempo. De repente, você pode usar uma metáfora sobre o relógio, a metáfora do relógio, para você ilustrar o que é a importância de uma organização eficiente. Dá para você comparar o tempo a um recurso valioso que ele precisa ser gerenciado com sabedoria,
Assim, de repente, como, né, o relojoeiro habilidoso, ele cuida ali dos detalhes intrincados de um relógio. Então, essa metáfora, gente, ela pode ajudar os participantes ao quê? A visualizar a necessidade de priorizar tarefas, evitar desperdícios, maximizar, de repente, a tua produtividade. Exemplo número 2, se você tem um treinamento ali, né, sobre vendas, e um treinamento de vendas, então, olha que bacana, você pode usar uma metáfora do jogo de xadrez. Como isso? Vamos lá. Jogo de xadrez, você pode abordar ali estratégias de negociação. Você pode, de repente, comparar a negociação a uma partida de xadrez, onde cada movimento ali, né, estratégico, ele pode determinar o resultado final. Dá para você destacar a importância de você antecipar os movimentos ali do teu cliente, você planejar, de repente, estrategicamente suas ações, você adaptar-se a mudanças ali durante o jogo, né? E essa metáfora, ela ajuda os participantes, pessoal, a compreenderem melhor, né, a importância de se pensar lá na frente, né? Avaliar, de repente, todos os cenários e tomar decisões inteligentes durante todas as suas negociações. E exemplo número 3, para a gente finalizar essa parte aqui das metáforas, e um treinamento, de repente, de resolução de problemas, você pode utilizar a metáfora do quebra-cabeça, olha que bacana, para você exemplificar o processo de encontrar soluções. Compare a busca, né, por soluções ali a montar um quebra-cabeça complexo, onde cada pecinha dele representa uma parte do problema, de repente, a ser solucionado. Destacar a importância, de repente, de você analisar todas as peças, identificar padrão, né, padrões ali, encaixar ali, né, cada elemento corretamente para você obter o quê? O cenário completo, ou, no caso, uma imagem completa. Então, essa metáfora, ela ajuda muito os participantes a compreender a importância da paciência, né, para você fechar, né, ou para você resolver um problema, da persistência e, o que é importante, da visão global ali na resolução de um problema. Beleza, galerinha? Tranquilo? Tudo tranquilo por aqui? Vamos falar de mais? Vamos! Vamos falar da situação número 6 dentro do storytelling, que qual é? Criando reviravoltas. Essa é boa. Quem nunca viu uma reviravolta dentro de uma história? Aquela série, aquela novela, de repente, que você está assistindo e você toma até um susto. Falei, Jesus, mudou tudo, virou toda a história de ponta cabeça, tá? Então, essas reviravoltas que a gente costuma ver dentro da história, elas são pinceladas ali, né, dos autores de emoção, mas ela mantém o público ali envolvido e curioso, senão acaba caindo na mesmice, né? Então, ao incorporar aí essas reviravoltas dentro do seu treinamento, você começa a criar momentos de impacto, né? A pessoa fica impactada, fala, nossa, não acredito que aconteceu isso. E aí vai aprender a atenção, né, e ajudar a transmitir ali essas informações aí de forma memorável.